Olá, meu nome é Rodrigo, faço parte do Corpo Pastoral da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e venho trazer aqui para você mais uma reflexão devocional a respeito daquilo que é o nosso pão diário, nosso alimento do dia a dia. E nesse tempo eu estava me perguntando esses dias quais são ensinamentos importantes que a gente precisa lembrar num momento onde a gente está cheio de incertezas. Qual é assim um pensamento-chave? Talvez se a gente olhar para os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, ele tem escolhido palavras precisas para deixar com eles ali. Antes de subir aos céus, o que é que eu digo para eles? Então, venho convidar você a ir comigo lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, o versículo a partir do 16. Mateus 28, a partir do 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse trecho é tido ou conhecido por a Grande Comissão. Jesus, naquele momento ali, enviando os discípulos. Talvez a leitura desses versículos aqui daria uma série de pregações aí para um ano, a gente examinando cada palavrinha dela, porque ela foi escolhida assim precisamente por um propósito muito específico de resumir, sintetizar e ter uma aplicação muito grande. E aí Jesus fala a respeito de muitas coisas. Olha, toda a autoridade me foi dada. E só essa toda a autoridade tem uma perspectiva tão grande a respeito do que significa o Evangelho, do reinado de Jesus, a respeito de que tipo de reino ele estava construindo. Mas eu queria focar aqui em uma coisa que me chamou muita atenção, que é ensinando-os a obedecer. Você deve ter ouvido já alguma história engraçada ou alguma história desesperadora de pais que têm tido dificuldades com seus filhos em casa, de ter aquela atenção o tempo inteiro, de estar talvez trabalhando e dividindo a atenção aí, que as duas coisas acabam sendo muito difíceis de gerenciar num momento onde não tem essa divisão muito clara de que tempo você está trabalhando e que tempo você está em casa. Então é um desafio de ter esse contato com a criança e de dar resposta para a criança, de suprir as carências da criança ou do adolescente. E a dificuldade que a gente ouve várias vezes em relatos de, poxa, como é que eu faço meu filho obedecer? Quando a gente é criança, a forma de obedecer é você mandar. Não existe a discussão com quem ainda não tem a cognição formada nem a respeito de muitas frases, quem não está falando. Dizer um não na mais tenra infância vai ser necessário, não dá para explicar tudo. E você começa a tratar crianças dessa forma, mas aos poucos você vai explicando algumas coisas e chega algum momento que você não vai mais poder mandar. A criança vai ter já se tornado um adulto e vai caminhar com as suas próprias pernas. Como é que você ensina a obedecer? Como é que você ensina uma pessoa a obedecer? Porque obedecer é uma palavra que traz consigo talvez uma carga muito pesada de ordenar, talvez de mandar. E aqui Jesus é muito, como sempre, interessante e muito verdadeiro em usar um outro tipo de frase. Ele fala, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu os ordenei. Ou seja, Jesus ordenou e ele nos comissionou a ensinar as pessoas a obedecer. Ele podia ter dito, mande as pessoas fazerem aquilo que eu fiz. E muitas vezes a gente entende que proclamar o Evangelho e caminhar nossa vida falando do Evangelho é dizer para as pessoas o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer. Isso não é ensinar a obedecer, isso é mandar. Dizer obedeça não é ensinar a obedecer. Dizer obedeça é mandar, porque você sabe que a pessoa não tem condição de raciocinar a respeito de si próprio. Se o Evangelho é algo que veio para todas as pessoas e todas as pessoas, mediante o Espírito Santo, têm condição de receber Jesus em suas vidas, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, aceitar a autoridade dele, como a gente falou aqui, também sobre as suas vidas por elas, através do
confronto do Espírito Santo e essa porta é aberta, imagine então o que seria esse ensinar a obedecer. A gente tende muitas vezes que ensinar a obedecer é faça. Não, isso não é ensinar a obedecer, isso é mandar. A gente começa a perceber então uma nuance muito, muito profunda do Evangelho. É que ensinar a obedecer, como é que a gente ensina a obedecer? Obedecendo. Pense então agora não num pai que tem um filho e quer mandar ele fazer alguma coisa. Pense talvez num pai que tem 2 filhos, de 1 ano de diferença, somente os 2. E aí ele diz para um, olha, ensina aquele outro ali a obedecer. Como é que o mais velho vai ensinar o mais novo a obedecer? Ele entende muitas vezes dizendo obedeça. Mas não é isso que o pai quer. O pai quer que o filho mostre para o outro o que é viver segundo a vontade do pai. Então a gente entender que nesse momento, muito mais do que a gente ter as respostas certas e a gente ter que dizer para as outras pessoas como elas devem viver, o que elas precisam é ver em nós, no nosso coração, uma forma de passar por esse momento, uma forma de testemunhar a respeito do que é obedecer a Jesus nesse momento. A gente fica muitas vezes se preocupando com como é que eu vou falar para as pessoas, como é que eu vou dizer para elas a respeito de Jesus. Talvez a gente precise pensar um pouquinho mais nessa frase, ensinando-os a obedecer. Como é que a gente ensina os outros a obedecer? É testemunhando da nossa própria obediência. E a obediência a quem? Aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, que é Jesus. Ele foi aquele que obedeceu plenamente aquilo que o povo de Israel não conseguiu obedecer em plenitude e que nós também não obedeceríamos porque estamos em Adão, estamos ainda nascidos daquilo que é a nossa pecaminosidade. Mas Jesus Cristo veio aquele que conseguiu obedecer. E por obedecer, recebeu tudo aquilo que um obediente não deveria receber. Recebeu o nosso pecado em troca, recebeu o peso, a culpa do nosso pecado em troca. E aí, perceber-se distante de Deus pelo nosso pecado, por carregar o nosso pecado, foi aquilo que o obediente recebeu e nos mostrou o caminho que é possível para que a gente possa também testemunhar, porque a ele foi dada toda a autoridade. A gente vai testemunhando, ensinando os outros a obedecer. Não é falando o que fazer, é fazendo em testemunho, porque é obedecendo que se ensina a obedecer. E a gente tem isso em Jesus e ele fez por amor a nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus faça fortalecer ainda mais a profundidade do Evangelho na sua vida e que a gente possa proclamar esse Evangelho testemunhando da vida de Jesus na nossa vida.